Você descobrisse que a glória que você procura já existia antes mesmo de você nascer. Nesta manhã, eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor e nesta manhã nós estaremos refletindo aqui no capítulo 17, no versículo 5 do Evangelho de João. Mas antes da nossa leitura, eu peço a você que compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir esta mensagem nesta manhã. O texto nos diz o seguinte: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, é um texto em que nós conhecemos a divindade de Jesus, sabemos a divindade de Jesus, da eternidade de Jesus. Esse texto é um texto que Jesus ele faz oração. E aqui nesse texto Jesus ele faz oração por três tipos de pessoas. Primeiro, ele ora por si mesmo. Esse texto em que lemos, ele está orando por ele mesmo. O segundo grupo, ele ora pelos discípulos. E o terceiro grupo, ele ora por nós mesmos, né? Ele diz: aqueles que ouvirão minha palavra, estes também, Pai, eu oro por eles, guarde eles, proteja eles. Então, aqui, o nosso pastor comentarista Douglas Batista, ele fala sobre o esvaziamento. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo e ele não usou por usurpação a ser igual a Deus, conforme Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele fala sobre isso. Mas antes ele se humilhou e a humilhação de Jesus foi tanto que ele enfrentou a própria cruz por si mesmo, suportando a cruz por si mesmo. Então, quando nós sabemos disso, que Jesus ele é um ser eterno, ele existia antes mesmo de tudo existir, de tudo ser criado, ele já existia, ele fez parte ativamente da criação de todas as coisas. Então, esse é um Deus que nós podemos confiar, depositar a nossa confiança na pessoa de Cristo. Então, nós entendemos exatamente isso. O nosso pastor Douglas Batista, ele diz aqui o seguinte: o apóstolo ele recorda de que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, conforme nós já falamos sobre o apóstolo Paulo falando sobre isso. E aqui fica evidente que Jesus ele é igual a Deus. Não é? No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era Deus e no princípio estava com Deus. Ele estava com Deus da criação, então ele é eterno, ele é um ser eterno e que está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós seguimos, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós entendemos isso, a nossa mente entende que na pessoa de Cristo existe um princípio. Na pessoa de Cristo existe este princípio de autoridade suprema. Jesus é um ser de princípios, princípio de autoridade suprema. Também existe origem na pessoa de Cristo. A nossa mente entende isso, de que existe continuidade na pessoa de Cristo e de que garante segurança para todos aqueles que estão na pessoa de Cristo. Então Jesus ele existe antes do caos. Antes do caos havia glória. Antes do medo havia um propósito. Jesus já havia esse propósito da parte de Deus para com o ser humano. Antes do mundo havia identidade. Então, ao lermos esse texto, a nossa mente entende exatamente, ele recebe esses comandos, a nossa mente recebe esse comando. Então, a glória já existia. Quando Jesus declara que sua glória já existia antes da criação, ele envia uma mensagem a nós, seres humanos, uma mensagem mais básica. Ele diz: nada está fora do controle. Jesus está no controle das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. E é por isso que nós o louvamos, é por isso que nós o exaltamos, é por isso que nós o glorificamos, porque Ele está no controle e no comando das nossas vidas. É Jesus que controla tudo. Quando nós lemos este versículo aqui, então, a leitura dele comunica a nós o que? Comunica uma segurança na pessoa de Cristo, comunica uma segurança na pessoa de Cristo e comunica a nós um destino que nos aguarda, um destino eterno na pessoa de Cristo. E aqui nós só depende de nós agora confiarmos na pessoa de Jesus. Ele diz: eu já estava lá antes do perigo existir. Então, Jesus ele existe antes mesmo de qualquer perigo na nossa mente. Então, a nossa mente, ela para, quando ela entende isso, a nossa mente, ela para de ficar lutando entre si
aonde existe batalhas espirituais, nós não precisamos estar lutando porque nós sabemos que estamos seguros na pessoa de Cristo, estamos liderados por Cristo e existe um destino para nós. E esse destino para nós é a eternidade. E o texto de João 17,5 não é apenas uma oração, é um lembrete que faz com que nós lembremos de que a glória verdadeira não nasce da aprovação do mundo, mas ela nasce da conexão com a origem divina, a origem de Deus. E quando a nossa mente entende isso, ela para de lutar por migalhas e começa a seguir um propósito que nos conduz à eternidade. Portanto, nesta manhã, que nós ficamos com esta reflexão, entender que nós estamos guardados, protegidos e seguros na pessoa de Cristo. Jesus, ele é eterno e cuida das nossas vidas. E fica muito evidente que nós entendemos isto, porque aquilo que vem antes de tudo governa tudo. Jesus está como governador de todas as coisas. É por isso que ele está exatamente no controle de todas as coisas. Gênesis 3:5, então, diz o seguinte, que Deus, Cristo, ele está no controle como o segundo Adão. Que o primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão, ele veio e colocou as coisas tudo em ordem. Esta é a realidade confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. É por isso que nós estamos seguros na pessoa de Cristo. Antes da nossa oração, eu peço a você compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus. Portanto, compartilhe com ela para que ela entenda que é merecedora também de ser abraçada por Jesus. Vamos orar? Bendito Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã, agradecer por entendermos que o Senhor é eterno, por entender que o Senhor está no controle das nossas vidas, por entender que no Senhor nós estamos seguros, por entender que no Senhor nós temos um destino eterno que nos aguarda para habitar contigo na eternidade. Portanto, Senhor, nesta manhã, toma nós em tuas mãos, continua nos guiando em direção a Canaã celestial. Pai, eu te peço e te agradeço. E isso nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.